Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a igreja dele aqui reunida, amém? Quero convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, verso de número 42, é o texto que nós estudaremos na ocasião desta noite. Atos capítulo 2, verso 42, tão somente um verso. Enquanto você abre, eu quero louvar a Deus e agradecer ao Senhor pelo privilégio de estar aqui na ocasião de hoje, trazer o abraço do conselho e da equipe pastoral da Primeira Igreja Presbiteriana de Patos, ao conselho da Igreja Presbiteriana do Setor Sul, agradecer ao reverendo Renato por me livrar de um problema em não pedir a minha esposa para ficar de pé, para que depois em casa ela não me fale, por que você me pediu para ficar de pé? Todas as esposas de pastor, eu acredito, né, Raquel, não gostam disso. E pedir a você que acompanhe a leitura, se possível, na Bíblia Almeida Revista Atualizada. E eu quero fazer a leitura e a exposição na Revista Atualizada, Almeida Revista Atualizada. Então, somente o verso de número 42. Convido você mesmo sentado, mas com toda a reverência à palavra de Deus, a acompanhar a leitura do texto que diz o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Querido Deus, nós nos achegamos a Ti mais uma vez em oração. E agora eu achego-me a Ti, ó Deus, pedindo, de maneira especial, ó Pai, nessa noite, a que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, possa passar por esses corredores, falar a esses corações, principalmente ao meu, dando-me facilidade de comunicação e de entendimento ao meu coração e ao dos meus irmãos. Para que nós saiamos daqui, ó Deus, diferente da maneira como nós entramos, prontos a servi-lo e, ó Deus, a honrar a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Que essa vontade promova diferença nos nossos corações e saiamos por essas portas diferentes também de como entramos aqui. Em nome de Jesus, amém. Que tipo de crente você é? Que tipo de crente você é? Imagina essa pergunta sendo feita por alguém que não conhece o Evangelho. Quem é você como crente? Quem é você como crente quando você pensa na sua relação com a igreja? Eu tenho algumas propostas e eu trouxe algumas delas para você. Veja em qual dessas propostas, em qual desses modelos você se enquadra. Por favor, veja o quadro que está sendo projetado. A primeira proposta é um crente migratório. Um crente migratório, ele é um crente que aterriza numa igreja, ele fica ali por um determinado tempo, mas por uma série de razões, logo ele percebe que aquela igreja não é o lugar dele, aí ele vai para outra. E aí, lá na outra, ele também passa um tempo, ele não quer ficar ali, e depois ele vai para outra, e vai para outra, e vai para outra, e vai para outra. E pode ele, então, ser identificado como um crente migratório, que sempre está mudando de uma igreja para outra igreja. A segunda proposta é o crente flutuante. Talvez você, quando pense em crente flutuante, você imagina um crente que flutua na hora da pregação, né? O irmão que não pensa e não presta atenção naquilo que o pastor fala. Não é desse que nós estamos falando. O crente flutuante, ele é aquele que ele está na igreja, mas ele oscila na sua participação. Então ele fica 3 domingos sem participar, aí ele resolve participar. Depois ele fica mais 2 ausente, ele vai em um, depois ele se ausenta por mais 3 domingos. Esse crente, ele parece que ele tem até uma escala para ir à igreja. Hoje eu vou, hoje eu não vou. Hoje eu vou, hoje eu não vou. Aí quando você, como pastor? Dia da ceia é o dia que esse crente vai. Aí quando você começa então a sentir falta, aí lá vem ele de novo, ele aparece, só que de repente ele já some de novo. O crente regular, que é um outro tipo de crente, já não tem esse problema. É a terceira proposta. O crente regular, todo domingo os pastores veem ele aqui na igreja. Todo domingo ele está lá, é quase que uma frequência missal, é quase que ir na missa, né? Vai lá, participa do evento, participa do culto e vai embora. Não tem mais nenhum tipo de vínculo com a igreja. Você custa acreditar que ele faz parte da igreja. Às vezes você encontra ele na rua, na cidade, e você fala, você é dessa igreja, mas eu também. E nós não nos conhecemos. Esse é o crente regular. Ele está lá e às vezes ele se depara com outros tipos de crente que na verdade não estão lá. Mas do outro lado, veja o quadro ainda, nós temos pessoas mais envolvidas. E aí você tem uma quarta proposta que é o crente comprometido, né? Nós temos o crente comprometido.
Esse é aquele que não só participa regularmente, mas ele também se envolve. Ele é fiel nos seus dízimos, ele é fiel nas suas ofertas. Ele é alguém que está inserido em algum ministério, alguma liderança, ele tem compromisso com a igreja. Mas não somente compromisso, nada mais. Só que existe um nível mais profundo ainda, que é um nível de pertencimento, né? Eu pertenço a uma igreja, e essa é a quinta proposta, é a do crente pertencente. Esse talvez seja, meus irmãos, o mais apropriado de todos. É aquele indivíduo que ele sabe que existe um vínculo entre ele e a igreja. Ele afeta a igreja é afetada por ele de maneira muito positiva, porque existe, como nós fizemos aqui agora na nossa liturgia, uma troca de afetos. Então é a igreja, é alguém que a igreja absorve muito bem, e ele também absorve a igreja. E diga-se de passagem, o crente pertencente, ele faz muita falta quando ele não está presente. Mas aí existe uma última proposta, e essa proposta ela é perigosa, ela é até prejudicial. Perigoso esse tipo de crente, que é o crente proprietário. O crente proprietário, ele é aquele que ele acha que ele é dono da igreja. Ah, mas será que na igreja existe esse tipo de crente, pastor? Pergunte para o seu pastor depois. Porque para os obreiros da igreja, e até mesmo às vezes para o próprio crente, os obreiros da igreja, os presbíteros da igreja, os diáconos da igreja são funcionários. E não são só funcionários da igreja, às vezes ele acha que são funcionários dele. Os funcionários da igreja são funcionários como se fossem dele, são aquelas pessoas que acham que o departamento que ele lidera é um departamento dele. Geralmente, se você quer identificar um tipo de crente proprietário, essas pessoas elas têm dificuldade de desapegar de alguns cargos dentro da igreja do Senhor Jesus. Mas, meus queridos, a grande questão em tudo isso é, se alguém te perguntar que tipo de crente você é, qual vai ser a sua resposta? Quem é você quando você pensa na sua relação com a igreja? Nós precisamos, queridos, responder qual é o nosso modelo de crente. Pode tirar o quadro projetado. Qual é o nosso propósito na igreja? Qual é o nosso projeto como verdadeiros discípulos do Senhor? Qual é o nosso sonho? O que nós queremos? O que a igreja presbiteriana do setor sul quer ser como igreja? E eu vou até além. Como a cidade de Anápolis vê a igreja presbiteriana do setor sul. Uma igreja saudável, meus irmãos, ela tem tudo a ver com o que nós acabamos de ler no texto de Atos dos Apóstolos. Porque uma igreja saudável, meus irmãos, é uma igreja que diz o texto, olhe para a sua Bíblia, por favor, mantenha a mesma aberta, é uma igreja que tem tudo em comum. E é isso que vai nos ensinar esse texto no versículo de número 42. Existe uma ideia de tudo em comum, comunhão. A palavra koinonia do grego, ela traz esse significado. É claro que existem níveis para essa ideia de tudo em comum que o texto nos mostra. E o que nós vamos aprender aqui através desse texto é que um elemento essencial para nós termos como modelo de vida cristã, esse modelo ele está registrado aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Se você pensar no livro de Atos, meu irmão, você vai perceber que o projeto de Deus para a igreja, ele começou de uma maneira muito interessante. Deus enviou o seu filho, Jesus. Jesus, no seu ministério, ele separa 12 apóstolos. Desses 12 homens, um trai ele, suicidou, ficaram 11. Depois, os discípulos escolheram mais um apóstolo. O colegiado apostólico volta então a ter 12 homens. E esses homens agora, eles são responsáveis por começar algo. E o nome disso é igreja. E lá em Jerusalém, estava um grupo de aproximadamente uns 120 cristãos. 120 cristãos, imagina só isso, pastor. Essa era a igreja, 120 pessoas. Então, se você for pensar no trabalho dos apóstolos, você vai parar para observar a conta, 12 apóstolos, 120 pessoas, é quase que um trabalho personalizado. A cada 10 pessoas da igreja havia um pastor para cuidar, discipular, para pastorear esse povo. Se você for parar para pensar na gestão disso, você vai ver que vai ser ótimo, é esse trabalho que estava acontecendo ali. Mas quando nós olhamos a história de Atos dos Apóstolos, nós vemos que Pedro, ele então resolve fazer um sermão. Você que está aí com a sua Bíblia aberta, veja o versículo de número 37. Pedro prega. E quando Pedro faz um sermão, Pedro ele prega o texto bíblico, ele expõe com clareza a respeito da salvação prometida no Antigo Testamento,
Uma salvação que se cumpriu em Jesus. E aí o versículo de número 37, dos versos de número 37 a 41, do capítulo de número 2, a palavra de Deus vai nos dizer que quase 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. Aí agora você faz a conta novamente. Uma igreja que tinha 120 pessoas, agora essa igreja ela passa a ter quase 3.000 pessoas. E essas quase 3.000 pessoas, elas ouvem falar a respeito do arrependimento, elas ouvem falar a respeito do batismo, do recebimento do Espírito Santo, é o que diz o texto. Então, naquele momento, você tem muitas pessoas, um avivamento, gente entregando a sua vida para Jesus, porque elas se encontraram com o Messias, e elas agora têm o seu coração transformado. O que é interessante é que boa parte dessas pessoas, elas não eram ali de Jerusalém. Só que agora elas encontraram-se com Jesus e elas então querem morar em Jerusalém. E você tem então uma igreja que explodiu em tamanho, se tornou uma igreja com quase 3.000 membros, muitos deles não residiam ali, e os apóstolos, para pastorearem o povo, eles então tiveram que arrumar moradia para essas pessoas. A igreja nasce, a igreja cresce, a igreja se expande de maneira extraordinária. Às vezes, meus irmãos, pelo menos eu não sei você, mas quando eu leio o livro de Atos dos Apóstolos, eu penso talvez até que seja um caos isso aqui. Essa é a impressão. Porque eles precisam agora estruturar a igreja de uma maneira muito rápida, e é isso que acontece. Os apóstolos, eles começam a se organizar, e uma das formas de organização do trabalho foi o de ajudar aqueles que eram os mais necessitados. Aqueles que agora tinham se mudado para Jerusalém por causa da sua fé. Por isso, então, é que o texto, veja o texto, você que está aí com a sua Bíblia aberta, o texto vai dizer que eles vendiam as suas propriedades. Veja o versículo de número 45. O verso 45 diz que eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha o quê, irmãos? Necessidade. Uma teologia que talvez esteja por trás desse movimento aqui de generosidade é de que eles acreditavam que Jesus talvez voltaria ainda naquela geração. Eles acreditavam que Jesus iria voltar, então eles vendiam seus bens, eles vendiam as suas propriedades, eles não estavam preocupados. Só que essa igreja mais tarde, ela tem um sério problema financeiro por causa disso. E outras igrejas então vão ajudá-la. E aí, pensando nessa teologia que está por trás desse movimento, trazendo isso para os dias de hoje, nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque, preste atenção nisso que eu vou dizer para você. Não é normativo que o vender algo do seu patrimônio e dar para a igreja. Nós acabamos de passar aqui pelo momento de dízimos e ofertas. Mas não é normativo que o crente tem que vender a sua casa, vender o seu carro e dar para a igreja. Se você vê isso em algum outro círculo de fé, entenda, isso não faz parte daquilo que nós pregamos, isso não faz parte daquilo que a Escritura declara como sendo verdade. Não é assim que funciona. Por outro lado, nós precisamos olhar para aquela igreja e ver que aqueles irmãos que vendiam tudo e venderam tudo, eles passaram necessidade. Mas a igreja como um corpo, ela pastoreou a si mesma. E ali uns aos outros aconteceu. Portanto, preste atenção mais uma vez em algo que eu quero dizer para você que é muito importante. Olhando para o exemplo da igreja de Jerusalém no início desse sermão. Ninguém pode passar necessidade dentro da igreja de Jesus. Eu vou repetir. Ninguém pode passar necessidade dentro da igreja de Jesus. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, meu irmão? Amém? Ninguém pode passar necessidade dentro da igreja. Ninguém pode passar necessidade. Se você sabe de alguém que está passando por necessidade e é membro da igreja, por favor, procure a junta diaconal da sua igreja. Procure o conselho da sua igreja. Procure os pastores da sua igreja, porque ninguém pode passar necessidade dentro da igreja, porque nós somos uns aos outros. Caminhamos uns pelos outros. E essa é uma grande lição que o livro de Atos dos Apóstolos nos ensina. Uma igreja que é saudável é uma igreja que caminha em unidade, em comunhão, em koinonia. Por isso, meus irmãos, que o versículo de número 42 vai trazer para nós esse tema. Uma igreja saudável. E para que a primeira igreja lá em Patos de Minas seja uma igreja saudável, assim como para que a igreja presbiteriana do setor sul em Anápolis seja uma igreja saudável, assim como para que a igreja do Senhor Jesus
no mundo seja saudável. Atos dos Apóstolos vai nos dar uma receita extraordinária que eu gostaria de compartilhar rapidamente com você na noite de hoje. Em primeiro lugar, por favor, veja o texto. Uma igreja saudável é uma igreja que vai depender da perseverança. Uma igreja saudável é uma igreja que vai depender da perseverança. É isso que diz o versículo de número 42. Por favor, você que está aí com a sua Bíblia aberta, a minha versão é a revista e atualizada. Eu gostaria que nós lêssemos juntos, mais uma vez, o verso 42, todos a uma só voz bem forte. Juntos leiamos, o texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma igreja saudável, ela vai ter perseverança. Mas perseverança em quê, pastor? Ou no quê? A ideia do texto aqui é uma perseverança em um projeto que não é do conselho, um projeto que não é da junta diaconal, um projeto que não é do pastor da igreja, não, esse projeto é um projeto do Senhor Jesus, um projeto onde todos os membros da igreja precisam colocar o seu coração nele, para que estes membros sejam um modelo de crente. Que tipo de crente nós queremos ser? Que tipo de crente a igreja presbiteriana do setor sul é? O que é um crente saudável? O que é uma igreja saudável? Quais são os elementos necessários para esse processo acontecer? Primeiro elemento, perseverança. Só que o texto vai nos explicar perseverança no quê? E diz o texto que nós precisamos ter perseverança na doutrina. Na doutrina. E você pode então olhar e ver que o texto fala perseverança na doutrina dos apóstolos. Talvez você se pergunte, mas pastor, não deveria ser perseverança na doutrina de Cristo? Não deveria ser na doutrina que é de Jesus? Mas o texto fala diferente. O texto fala da doutrina dos apóstolos. Por que doutrina dos apóstolos? Muito simples. Porque Jesus Cristo é a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos, eles creem nas Escrituras. E nós estamos firmados nessa Escritura. A ideia é de que uma igreja saudável, ela precisa estar firmada na palavra de Deus. Como acabamos de ouvir aqui a respeito de João capítulo 17. O fundamento, a rocha que sustenta a minha vida e que sustenta a sua vida é a palavra de Deus. E os apóstolos, eles creem nessas sagradas escrituras. Nós estamos firmados nessas sagradas escrituras. A doutrina, a alma da igreja é o que diz Calvino, o professor Calvino. Porque uma igreja que não está fundamentada na doutrina é uma igreja volúvel. Uma igreja que não está fundamentada na doutrina é uma igreja que pode ser levada pelos ventos heréticos do seu tempo. Precisamos, meus irmãos, então estar firmados na palavra, com o Senhor nos nossos corações, fincados na Escritura, prontos a dar razão da nossa fé. É isso que o texto nos ensina. Se nós queremos ser uma igreja saudável, a primeira coisa é nós sermos perseverantes na doutrina, doutrinados no Evangelho, na palavra de Deus. Então não é só crer na doutrina dos apóstolos, mas é nós estarmos perseverantes nessa doutrina, guardarmos o nosso coração nessa doutrina, crer e saber do que essa doutrina se trata. Precisamos de robustez, mas essa robustez nós só vamos adquirir através da palavra de Deus. E para isso você tem que estar aqui aprendendo a Bíblia. Para isso você tem que estar aqui nos cultos matutinos, nas escolas dominicais. Para isso você tem que estar aqui nos cultos de adoração à noite. Para isso você tem que estar aqui nos momentos onde nós temos encontros de discipulado para estudar a palavra, nos afincarmos na doutrina. Só que você vai ter que sair da sua zona de conforto para isso. Mas tenha certeza, Deus vai falar ao seu coração. E Ele vai conduzir você. E Ele vai guiar você, para que você seja perseverante. Primeiro elemento para que nós sejamos uma igreja saudável, nós precisamos ser perseverantes na doutrina. Perseverantes na doutrina dos apóstolos. É isso que o texto nos ensina. Mas o texto nos traz uma segunda lição. Para nós sermos parte de uma igreja saudável, não precisamos apenas ser perseverantes na doutrina. Mas para sermos parte de uma igreja saudável, nós precisamos também de comunhão. Olhe para a sua Bíblia, por favor. Veja o versículo de número 42. O verso 42, ele fala então sobre comunhão. Porque o texto fala que naquela igreja eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A reforma protestante, nós somos presbiterianos, você sabe disso.
ela defendeu a comunhão dos crentes, para que nós tenhamos relacionamentos eficazes, efetivos, interpessoais, nós precisamos de comunhão. Erasmo de Roterdã, um teólogo, ele disse o seguinte: é certo que Jesus tinha ordenado que seus discípulos fossem conhecidos e reconhecidos por um sinal: amor. Só que não é possível que nós desenvolvamos amor, meus irmãos, entre nós, se não houver comunhão. Meu querido irmão, minha querida irmã, se tem uma comunidade que precisa ser conhecida como comunidade do amor, essa comunidade é a igreja. É a igreja. Porque o amor precisa ser uma marca nos nossos relacionamentos interpessoais. Só que isso só vai acontecer se nós desenvolvermos comunhão. Essa é a segunda marca de uma igreja saudável. Perseverança na doutrina, mas também comunhão. É a igreja, a comunidade do amor, a comunidade da comunhão, da koinonia. E aí, você então precisa parar e refletir, porque o mundo tem se apropriado desse tema. O mundo tem se apropriado do tema comunidade do amor para se referir a um outro grupo, que parece que é muito mais unido do que às vezes nós devemos ser unidos, do que às vezes nós precisamos ser amáveis, desenvolvermos comunhão. Só que não, é a igreja. A igreja que é a verdadeira comunidade do amor. Se você não se sente amado, estando aqui na igreja presbiteriana do setor sul, alguma coisa precisa mudar. E sabe em quem precisa mudar? Em você mesmo. Por favor, não culpe os outros. Ah, pastor, mas eu não me sinto amado na igreja presbiteriana do setor sul porque os outros não me amam. O quanto você está disposto a amar os outros? O quanto você está disposto a ser amado pelos outros? Nós precisamos circular os nossos afetos. Nós precisamos desenvolvermos como uma comunidade a comunhão. E aí é interessante porque um teólogo chamado Kistemaker, ele vai falar o seguinte, que a palavra comunhão aqui no texto, ela descreve o entusiasmo demonstrado pelos crentes na hora do culto. Olha que legal. O entusiasmo demonstrado pelos crentes na hora do culto. O culto é a hora de nós termos comunhão. E às vezes a gente se sente intimidado. Às vezes nós temos dificuldade, meus irmãos. Às vezes nós temos dificuldade até de olhar para a pessoa que sentou ao meu lado no banco, dizer talvez boa noite. Temos dificuldade. Qual é o risco? Preste atenção nisso. Qual é o risco de nós sairmos desse culto hoje sem saber qual é o nome da pessoa que está do nosso lado? Não faça isso agora. Qual é o risco disso acontecer? Ah, pastor, mas tem muita gente na igreja, não dá para ser amigo de todo mundo. Aí porque não dá para ser amigo de todo mundo, você não é amigo de ninguém. Meus irmãos, nós precisamos circular entre nós com o amor de Cristo, conversar uns com os outros, discipular uns aos outros, nós precisamos estar juntos. Essa é a igreja, essa é a igreja. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 12, verso 10, você pode abrir sua Bíblia lá comigo, por favor? O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, verso 10, ele diz algo maravilhoso. Deixe marcado aqui Atos capítulo 2, verso 42, e veja o que diz a Escritura lá em Romanos capítulo 12, verso de número 10. Em Romanos 12, 10, Paulo nos ensina sobre essa comunhão. Paulo nos ensina sobre esse amor. E veja só o que Paulo diz lá. Você pode ler comigo, juntos a uma só voz? O texto diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor, preferindo-vos em uns aos outros. Comunhão, amor. Quem entra aqui tem que falar, esse povo da igreja presbiteriana do setor sul se ama. E eu fui atingido por esse amor. Nós precisamos ferver em vida comunitária. O amor, a comunhão precisam ser marcas aquecidas que transbordam dentro de nós, para que outros tenham o privilégio de ouvir que essa igreja que se ama, e ela foi alcançada pelo amor redentor de Jesus Cristo. E agora, meu irmão, esse amor está alcançando o bairro. Esse amor está alcançando a cidade. E esse amor está sendo propagado a todo aquele que entra aqui. Que Jesus nos salvou. É por isso que nós precisamos ter, por mais vezes, aqueles almoços na igreja. Não sei se aqui tem isso, pastor. Mas aqueles almoços na igreja. Porque se tem uma coisa que crente faz muito bem é comer. Só que, meus irmãos, esse tempo juntos, quando nós estamos desfrutando de uma refeição deliciosa, não é o tempo só do almoço, não é o tempo só do jantar, não é para você matar sua fome, não.
é para você sentar com os seus irmãos, conviver com eles. Nós precisamos mais disso, de termos essas oportunidades para nós estarmos interagindo com os irmãos. Agora não adianta você vir para o almoço da igreja, ou você ir para o pequeno grupo, e você sentar na mesma mesa com os mesmos amigos, não adianta. Acredite, você pode ter amigos melhores do que os que você já tem, na igreja, na comunhão, no amor. Uma igreja saudável é uma igreja marcada pela perseverança na doutrina. Mas uma igreja saudável também é uma igreja marcada pela comunhão. Para sermos parte de uma igreja saudável, nós precisamos entender isso. Mas o texto traz para nós uma terceira marca. Você que está aí com a sua Bíblia aberta, veja só Atos 2:42 novamente. Para sermos parte de uma igreja saudável, nós também precisamos partir o pão. Partir o pão aqui, meus irmãos, é uma ideia que tanto Calvino quanto Lutero concordam que está relacionada à ceia. A ideia aqui é da ceia. Mas partir o pão aqui também está relacionado às refeições. Porque no Novo Testamento a ceia era na hora da refeição. No grego, a ideia aí é justamente essa, um tempo separado para a comunhão e um tempo onde nós nos alimentamos juntos do alimento espiritual que nos é dado através da ceia. Então a vida, o repartir o pão é a ceia, mas a vida de repartir o pão também pode ser a ajuda aos necessitados. Porém, alguns teólogos afirmam que a ideia principal aqui seja a da ceia. Nós partilhamos da mesma ceia, nós partilhamos do mesmo amor, nós partilhamos da mesma doutrina, porque Jesus Cristo morreu pela igreja, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você, então não pense que você é mais especial. Não há quem seja mais especial na igreja, não. O sangue do mesmo Cristo resgatou os mesmos pecadores que estão sentados aqui, e nesse lugar só existe uma pessoa que é digna de toda honra, glória e adoração, e o nome dele é Jesus Cristo. O nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos ensinou a partir o pão. É interessante porque quando Jesus está com os discípulos, ele pega o pão, dá graças. Logo em seguida ele parte o pão, partilha, para que depois ele coma. Essa é a ideia. Precisamos partilhar o pão, porque isso é parte ou é elemento essencial de uma igreja saudável. Uma igreja saudável, ela persevera na doutrina. Uma igreja saudável vive em comunhão. Uma igreja saudável parte o pão. Mas por último, para nós encerrarmos, veja o texto, olhe para a sua Bíblia mais uma vez. Atos 2:42, com certeza você já sabe a resposta. Uma igreja saudável, ela também é marcada pela oração. A palavra proseuche do Novo Testamento, ela aparece 37 vezes para se referir à oração. Só que no livro de Atos, a palavra aparece 9 vezes, por um simples fato. A igreja precisa orar. Não existe igreja sem oração. Não existe saúde na igreja sem vida de oração. Não tem como um crente ser um crente saudável sem uma vida de oração. E o livro de Atos vai desenvolver isso. Veja o que diz alguns dos versículos próximos aqui. Você está com a sua Bíblia no capítulo 2. Volte para o capítulo 1. Veja só. Atos no capítulo 1 vai dizer que todos eles perseveravam unânimes. Como que eles estavam em oração? Atos capítulo 1, verso 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Você está em Atos capítulo 1, versículo 14, avance 10 versículos. Vá para Atos capítulo 1, versículo 24, veja só. Em Atos capítulo 1, versículo 24, o texto diz que Pedro e João, eles subiam ao templo para fazer o quê? Para a oração da hora nona. Você está aí em Atos capítulo 1, versículo de número 24, capítulo 1, versículo 24, o texto diz: e orando, disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido. Pediam direção a Deus. Em Atos capítulo 16, mais à frente, o texto diz que indo para o lugar de oração, eles encontraram com uma jovem possessa de espírito adivinhador. Eles oravam, eles tinham um lugar. Mas em Atos capítulo 21, nós ainda também aprendemos que havia um lugar de oração até mesmo na praia. Diz lá no versículo número 5, passados aqueles dias, tendo nos retirado, prosseguimos viagem,
acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhamos na praia e oramos. Oração é marca de uma igreja saudável. Uma igreja precisa viver em doutrina. Uma igreja precisa viver, meus irmãos, em comunhão, em partir do pão, mas também em orações. É por isso que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, você conhece? Orai sem cessar. Precisamos de oração. De tempo para nós clamarmos uns pelos outros. Se nós queremos ser uma igreja saudável, nós precisamos desses elementos. Firmeza doutrinária, comunhão, partir do pão e oração. Precisamos disso. Adolescentes e jovens que estão aqui na noite de hoje, prestem atenção. Vocês precisam saber quais são os livros da Bíblia. Vocês precisam saber do que se tratam os livros da Bíblia. Qual é o risco de nós perguntarmos, às vezes, para um adolescente ou jovem hoje, quais são os 5 livros do Pentateuco que eles dizerem? Mateus, Marcos, Lucas e João. É possível. Vocês precisam saber da Bíblia, da palavra de Deus. Não pode. Crente tem que saber Bíblia. Adulto também. A gente precisa saber do que trata o Antigo Testamento. A gente precisa saber do que trata o Novo Testamento, as cartas. Precisamos conhecer a Bíblia. O que se trata essa Bíblia? Qual é a mensagem dessa Bíblia? O que ela quer dizer ao meu e ao seu coração? Comunhão. Precisamos de unidade, irmãos. Não saia daqui hoje e permita que hoje seja mais um domingo onde você simplesmente veio, entrou, assistiu um culto e foi embora. Desenvolva relacionamentos. Olha, eu sei que eu vou ter um problema com o pastor Renato e com os irmãos da junta diaconal e do conselho. Mas o bom de você pregar fora é que você fala algumas coisas e depois eles que se resolvam. Mas igreja, preste atenção nisso. Igreja precisa ser um lugar onde o crente não quer ir embora. E o pastor fica doido querendo fechar a igreja. E o presbítero fica doido querendo fechar a igreja. E o diácono fica doido querendo fechar a igreja. Porque a pessoa não quer ir embora, porque ali ela tem comunhão, relacionamento saudável, amor em Cristo Jesus, amor incondicional uns aos outros. Precisamos ficar aqui, queridos, louvando e adorando o Senhor. A igreja precisa ser o melhor lugar da sua semana. Partir do pão. Nós precisamos partilhar uns com os outros. Na próxima semana, com certeza, vocês, assim como eu, estarão celebrando a Santa Ceia. Tempo de partilhar o pão. Esse não é um domingo onde você tem que ir, não, nesse domingo eu vou e os outros não. Não. Esse é o domingo para você vir aqui à igreja. Tomar o pão, tomar o cálice, participar e declarar que você foi salvo pelo sangue redentor de Cristo Jesus. E esse sangue alcançou você. Esse sangue alcançou a sua família. Esse sangue alcançou a sua casa. Porque nós somos pecadores, mas pecadores redimidos em nome de Jesus. Oração. Não adianta ser um indivíduo cheio de doutrina. Presbiteriano tem esse problema. Às vezes nós somos indivíduos cheios de doutrina, sem piedade. Não adianta você ser cheio de doutrina se o seu joelho não está dobrado diante de Deus em oração. Oração, dependência, confiança, busca e intercessão. Esse é o papel de uma igreja saudável. Por isso, eu quero a mensagem de hoje, fazendo a você uma pergunta. Se possível, por favor, projete novamente aquele slide do início. Já está ali, obrigado. Quero fazer a você uma pergunta. Que tipo de crente você é? Como você é? Como crente, cristão. Uma igreja saudável, ela tem crentes que amam a Deus sobre todas as coisas. Amam ao próximo como a si mesmo. Só que não tem como você amar a Deus se você não conhecer a Deus. Por isso você precisa de doutrina. Não tem como você amar a Deus se você não conhecê-lo. Por isso você precisa de oração. Não tem como você amar a Deus se você não se relacionar com Ele. Você precisa de comunhão. Não tem como você amar a Deus se você não partilhar da ceia com o seu irmão. Por isso nós precisamos aprofundar os nossos vínculos. E que seja esse o tempo em que Deus vai convidar a igreja presbiteriana do setor sul para receber um avivamento da parte do Espírito Santo. Amém, irmãos? Para que nós sejamos uma igreja saudável.
uma igreja firmada na doutrina, conectada aos tempos, mas firmada na palavra. Que Deus nos abençoe. E que essa igreja seja conhecida e reconhecida como uma igreja saudável para a glória do nome do Senhor Jesus.